Pessoal, sejam muito bem-vindos no nosso treinamento de OrcSlice. Eu vou passar para vocês o passo a passo direitinho de tudo que você precisa fazer para configurar suas máquinas, tanto de baixa velocidade quanto de alta velocidade, e vai ser nesse treinamento. Então se liga em todas as aulas, não perde nenhuma, para você ficar fera em OrcSlice, beleza? Olha só, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar no computador e baixar o programa. Para isso, vocês vão vir aqui no Google e vão colocar OrcSlice. Vai aparecer um site da GitHub, onde você consegue fazer o download do software. Clica nele, ele vai entrar nessa paginazinha aqui. Não se preocupe com todos esses arquivos, vocês vão lá embaixo e nós temos aqui a parte de download, ó. Vou fazer o download da última versão mais atualizada e estável, ou eu faço mesmo a última que ainda está em beta, por exemplo. Então pega aqui a última versão que já está belezinha. Aqui ele vai falar, nós vamos trabalhar com a versão V2.1.1, que é uma oficial que já saiu, e aqui ele já corrige alguns bugzinhos. É normal você ter correções. É interessante sempre você estar atualizando a versão mais estável do seu software. Porém, se ele estiver te atendendo perfeitamente, eu ainda acho às vezes que vale a pena ficar com ele, porque você pega uma versão mais nova e começa a dar bug em outras coisas. Bom, mas vamos lá. Nesse caso aqui, você vem vindo aqui embaixo e aqui você escolhe qual é a versão que você deseja. Por exemplo, aqui nós temos para Linux, aqui nós temos para Mac, aqui nós temos para Mac 86X, aqui nós temos o Windows Installer, que seria o que a gente está querendo, ó, essa versão, 79 megas, seria esse daqui que a gente está precisando. Clica nele, ele vai fazer o download aqui em cima para a gente. Ele pode falar aqui para você que o Windows protegeu o seu computador e não executar, vem aqui em mais informações e executar assim mesmo. Aqui ele está perguntando aonde vai ser o drive de instalação e aqui é só aguardar um minutinho. Foi instalado, belezinha. Posso fechar? E ele vai estar aqui, ó, OrcSlice, no ícone na sua área de trabalho. Manda abrir ele, versão 2.1.1, e ele vai estar assim para você. Novo projeto, abrir projeto. Pode ser que no seu caso ele abra de um pouquinho diferente, porque é a primeira vez que você está abrindo, então ele vai abrir de uma forma um pouco mais de apresentação. Mas em algum momento você vai cair nesse ponto aqui, que seria para realmente iniciar o seu programa. Aqui você vai perceber o seguinte, quando você entrar em um novo projeto, no meu caso ele já tem uma máquina instalada, no caso de vocês não vai ter essa máquina instalada, então você vai ter que aprender a instalar a sua impressora. Qual vai ser a situação aqui? Nós vamos ir nesse íconezinho daqui de cima de impressoras, e ele vai abrir para você aqui uma seleção de impressoras. Aqui você vai ter impressoras customizadas, quando você não tem uma versão já pré-instalada no Orca, então você vai precisar fazer a instalação da sua impressora, nós vamos aprender a fazer esse tipo de instalação. Aqui você tem várias impressoras que já estão devidamente instaladas dentro do OrcSlice, já estão pré-instaladas pelo menos, com algumas configurações interessantes. E nós vamos vir aqui, nós vamos estar instalando uma máquina chamada da FlashForge. Então olha só, a gente vai entrar aqui no fornecedor FlashForge e nós vamos ter essa daqui, ó, FlashForge Adventure 5M Pro. Então eu vou colocar ela aqui, ela está com bico de 0,4, mas nós vamos trabalhar com outras também. Nós vamos, por exemplo, trabalhar com a da Creality. Ó, se você não quiser perder nenhum tipo de conteúdo nosso, tem um link aqui nos comentários, que é o link do nosso Telegram. Lá você vai ter todas as informações e ser notificado sempre quando nós tivermos novos vídeos no canal. Então nós estamos aqui, ó, escreveu Cria aqui, ele já aparece a marca da Creality, e nós vamos usar a máquina mais básica da Creality para você ver que qualquer equipamento trabalha muito bem com o OrcSlice. Então eu vou pegar aqui, ó, a máquina da Ender 3, a simplesinha. Eu vou colocar aqui, a minha Ender 3 está com um bico de 0,8 milímetros. Então eu vou clicar no 0,8 milímetros aqui, pronto, a minha Ender já está de 0,8. Se no caso de vocês, a Ender de vocês estiverem, por exemplo, com 0,4, sem problema nenhum, você clica no biquinho de 0,4 e não tem problema algum. Muito bem, aqui você pode escolher a impressora que você quiser.
Uma máquina muito usual hoje da Creality é a K1 e a K1C. Essa K1C também é uma máquina que é bem interessante de se utilizar, uma máquina muito rápida, uma máquina bastante interessante de se ter aí no seu laboratório. E tem a K1 Max, que ela é bem maior também. Então aqui você vai escolher o equipamento que for da sua preferência. Nesse caso aqui eu vou mandar confirmar e show de bola. O que acontece? Ela vem para cá, ó. Nessa parte da impressora você tem todas as impressoras que já estão instaladas aí no seu equipamento. No meu caso aqui agora veio a K1C, tem a Neptune 4 Max, nós estamos com a Ender 5 Plus, temos da Piokrite G5, então aqui são todas as máquinas que nós já temos instaladas. E aqui nós temos o preset de usuários e o preset do sistema. O que acontece? Quando você vem e faz a seleção do equipamento que você acabou de fazer, ele vem para cá. Caso você faça alguma alteração nela, ela já vem no preset de usuário. Então você tem as duas opções aqui, uma que é o preset de fábrica e a outra que é o preset do usuário. Isso é bastante interessante para você poder fazer testes e depois, caso dê alguma coisa errada, você já pode vir aqui e utilizar a máquina convencional. Você pode ver que, por exemplo, a da FlashForge, ó, que ela acabou de vir para cá, ela ainda não tem um preset de usuário, nós não fizemos nenhuma modificação nela. Então, a hora que eu fizer alguma modificação, ela sai daqui do preset de sistema e vem aqui para o preset de usuário. Isso é bastante interessante também. Bom, no nosso caso, eu vou trabalhar aqui com a FlashForge Adventure. Pronto, tá ela aqui, então ela já vem uma figurinha dela aqui, belezinha. Mas eu quero mostrar para vocês, porque talvez você esteja trabalhando com uma máquina que não tem no sistema. Então vamos pegar aqui, por exemplo, a Taycon Slim, que é uma máquina muito bacana, eu gosto bastante dela, eu tenho ela aqui no escritório, só que ela não tem no sistema. Então vamos lá. Pessoal, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, por favor, curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância, me ajuda por demais. Beleza? Então continue com o vídeo aí até o final. Abri a seleção aqui de impressoras. E no caso, eu tenho que verificar se ela é Clipper ou se ela é Marlin. No meu caso, a Taycon Slim, ela é Marlin. Então eu vou precisar ligar uma Generic Marlin Printer. É essa opção aqui que eu vou precisar fazer. Como ela já está selecionada aqui, ela já aparece lá para mim no meu hall de impressoras padrão. Então, olha lá, eu deixo ela aqui selecionadinha, mando confirmar. E nessa hora ela vai aparecer aqui para mim, ó, preset sistema, ela vai vir aqui, ó, My Marlin 4.0 Nose. Essa daqui é a nossa maquininha. Aí você fala assim, Daniel, poxa, mas aqui apareceu outras coisas, eu tenho umas opções diferentes aqui. Vamos ver essas opções. Eu posso entrar nesse local aqui, ó, nessa setinha, e quando eu clico nela aqui pessoal, para poder aparecer todas as informações avançadas do seu equipamento, você precisa vir aqui e ligar essa opção avançada. Ligou a opção avançada, aparece vários itens a mais para você poder fazer as modificações. Ela aparece as definições da impressora, as características que eu quero nela. E aqui nós temos a área de impressão para você definir. Então eu posso vir aqui em definir a área de impressão e eu vou colocar exatamente a medida em X e Y do tamanho da minha impressora. Então geralmente nos dados técnicos da sua impressora vem essa informação. Se não tiver nos dados técnicos da sua impressora, você pega uma régua e mede o tamanho da sua mesa, tanto em X, que é na horizontal, olhando de frente para a máquina, quanto em Y, que é na vertical, parte ali da profundidade da sua máquina. E vem aqui e coloca essas informações para ele. O que mais nós vamos fazer aqui? Eu até posso colocar uma textura, um visual diferente, justamente para caracterizar para mim qual é o tipo de máquina que eu estou utilizando. Só que aí você vai ter que criar essa figura. Como que a gente pode criar isso? Eu gosto muito de um software chamado Canva. É muito facinho de trabalhar, ele é gratuito. Você põe aqui no Google Canva, ele abre aqui para você, www.canva.com.br. E eu criei aqui pra gente, olha só, uma figura, uma imagem exatamente 240 por 240 e por 300 milímetros, que esse é o tamanho da minha Taycon Slim. Então eu vou lá
desenho uma figura de 240 por 240, coloco o que eu desejo que apareça aqui, faço textos e tudo mais. Venho aqui em compartilhar, baixar. Eu vou pegar e baixar apenas a figura número 1, que para mim é o importante, e vou colocar no pronto. E vou baixar ela. Ótimo, olha só, esse aqui foi o download da figura que a gente tem. Agora eu vou pegar essa figura aqui e vou colocar lá no Orca. Aqui o tamanho dela não é 250, 240 por 240. A textura veio aqui em carregar e lá na parte de downloads eu coloco aqui o download que a gente acabou de fazer. Após a gente carregar a nossa figura, eu posso clicar aqui em certo. E aí você pode verificar que ele já carregou a figura para a gente. Muito bem, e agora tem a altura de impressão. A altura de impressão aqui no nosso caso é 300 milímetros, olha lá, que ela é 240 por 240 por 300. Então ele tem a altura de 300 milímetros aqui. Bom, próxima etapa aqui é a seguinte. Eu venho no G-Code de máquina. Esse G-Code de máquina aqui é criado automaticamente, ele funciona muito bem. Eu gostei bastante dele, eu deixo ele desse jeitinho aqui, nesse item multimaterial. É interessante você deixar a troca manual de filamento selecionado para ele poder aceitar o M600, que é bastante importante, e no nosso caso é o que a gente vai acabar utilizando. Vamos vir aqui para a extrusora. Aqui nós vamos falar qual que é o diâmetro do bico. Qual é o diâmetro do bico que está lá na tua máquina? Isso é muito importante. Você tem que ter a exata certeza de qual é esse tamanho. Se você está usando, geralmente é o bico de 0,4, mas tem máquinas que vêm com bico de 0,5, tem máquinas que vêm com bico de 0,6. Então é muito importante você saber exatamente qual é o bico que está na sua máquina. 0,4, então, diâmetro padrão. Aqui a altura mínima da espessura, o quanto de resolução vai ter a sua peça. Muito menor do que 0,08, não é muito usual. Então a gente coloca aqui, deixa o padrãozinho, 0,08, vocês vão entender um pouco melhor o que é essa altura de camada. E o máximo é 0,32 em função do diâmetro do seu bico. Você não pode ultrapassar nesse valor aqui ou igualar ao diâmetro do bico, então tem que ser um pouco menor. Geralmente aí próximo de no máximo 80%, 75% do tamanho do diâmetro do bico. Offset de extrusora deixa zerado. Aqui já é retração, a gente vai aprender a regular a retração. Ele deixou aqui com 0,9 por se tratar de, ele acha aqui que é uma máquina direct drive, que é aquela máquina que a extrusora é pertinho do bico, então que é mais comum hoje você ter. Porém, existem outros tipos de extrusoras que se chama Bowden, onde você tem a extrusora e o bico fica um pouco longe da extrusora, então tem um tubinho que faz a ligação. Então, se a sua máquina tiver esse tubinho que faz a ligação, esse comprimento de retração vai ter que ser um pouquinho maior também. Por isso que a gente vai fazer a regulagem da retração da tua máquina. É muito importante você fazer, principalmente se a sua máquina já não tem o perfil pré-determinado aqui. Então é importante você fazer esse teste. O que mais que nós temos aqui? Nós temos esse Z-Hope ao retrair. Esse valorzinho de Z-Hope ao retrair, ele é interessante, eu vou falar dele para vocês na hora que a gente estiver na parte mais prática, mas ele pode ser um item que prejudica bastante a fiapeira na tua peça. Se você estiver tendo muito fiapo na tua peça, você pode vir aqui nesse Z-Hope ao retrair e verificar a medida dele. Eu geralmente deixo com 0. Eu não gosto dele estar selecionado, porque ele não levanta o bico toda hora que ele fizer retração. Isso melhora bastante a qualidade final da tua peça, porém isso pode fazer com que o bico bata na sua peça se a sua máquina não estiver devidamente regulada. Como a gente não vai utilizar o Z-Hope, esses itens aqui embaixo também não são tão importantes. Muito bom, aqui já fechei, é exatamente isso que eu quero. Movimento, aqui nos movimentos é muito importante você se atentar a vários detalhes. Esse movimento, as máquinas novas hoje que estão chegando são máquinas muito rápidas e aceitam acelerações também bastante altas. Porém, máquinas mais lentas não aceitam toda essa velocidade. Aqui você tem que verificar as velocidades máxima e mínima. Velocidades máxima e mínima de máquinas mais padrões aí do mercado
no máximo aqui 200 milímetros é estourando a velocidade dela, não consegue mais do que isso. As velocidades de extrusão máxima também é bastante importante. Se você tiver com uma velocidade de extrusão máxima aqui muito baixa, tomem cuidado, a sua máquina sempre vai ficar muito lenta. E aí por quê? Porque ele não consegue depositar o material na velocidade que ele precisa. Então essa velocidade de extrusão aqui eu vou manter próximo, por exemplo, de 100 milímetros, que ela não vai ser mais do que isso, essa é a grande verdade. Mas a gente não fica limitado na velocidade em função da extrusora. Isso é bastante importante também. Aceleração. Pessoal, a aceleração das máquinas de firmware convencional é 1500. A gente usa aí 1500 de aceleração, no máximo em X e Y. As acelerações de E, que é da extrusora, pode deixar 5000, não tem problema. E as acelerações máximas para a extrusão também eu vou deixar de 5000, não tem problema. A aceleração máxima a retrair eu vou manter 1000. Porque se você acelera rápido demais para retrair o material, ele pode patinar. É que nem você sair com o carro sem controlar muito bem a aceleração. Você sair acelerado demais, o que vai acontecer? Ele não vai patinar o pneu. Então se ele patinar o pneu, ele não está, na verdade, aderindo ao chão e andando. Ele só está patinando, ele continua parado. Então uma aceleração máxima a retrair pode ser um problema, porque ele vai dar um tranco voltando no seu material muito rápido e ele pode, ao invés de retrair o material, ele pode patinar e aí acabar gerando fiapeira do mesmo jeito, cavar o seu material, fazer uma depressão no seu material também, que não é o que você gostaria. E aqui nós temos limitações de jerk. O que seria isso? Esse jerk é uma velocidade de mudança de direção. Então sempre que eu for fazer uma curva, eu preciso estar em uma determinada velocidade para ele mudar de direção. Então, por exemplo, você está na estrada e você fala assim, poxa, está vindo uma curva e eu preciso fazer essa curva, só que eu estou a 100 por hora. Qual é a velocidade que eu tenho para fazer a curva com segurança, sem perder a trajetória da pista? Eu tenho que chegar a 20 por hora naquela curva. Então, beleza, você vai frear até 20 por hora para poder iniciar a fazer a curva. Aqui é a mesma coisa. Mesmo você estando vindo a 200 milímetros por segundo, ele vai frear até 8 milímetros por segundo para poder fazer a curva ou a mudança de direção. Se esses valores começarem a ficar valores muito altos, a sua máquina vai começar a dar tranco. Provavelmente você vai perder essa direção e ela vai acabar saindo fora, vai pular o passo, vai acabar fazendo peças deslocadas quando as camadas começam a ficar deslocadas. Então isso também é bastante interessante, você manter valores um pouco mais adequados com a característica da sua máquina. 8 já é um valor legal. Muito bem, aqui eu entro em notas e eu posso escrever o que eu quiser. Então eu vou colocar aqui Taikon Slim, baixa velocidade. Por que baixa velocidade? Porque eu ainda não ajustei ela. Depois a gente vai ajustando e depois eu venho aqui nas notas e coloco, Taikon Slim, alta velocidade, performance máxima. Eu deixo anotadinho ali pra gente saber. Eu posso criar também um perfil de Taikon Slim, baixa velocidade, por causa do TPU, que eu vou estar utilizando um material mais flexível e tá tudo certo também. Vamos vir aqui e salvar a nossa máquina. Quando a gente vem salvar a nossa máquina, o que a gente vai fazer? Vou colocar o nome, Taikon Slim 0,4 milímetros, que seria o bico dela. Então Taikon Slim 0,4 milímetros, vou colocar um certo. Ok, olha lá, ele já criou a Taikon Slim de 0,4. Vou fechar. Já estou com o meu perfil aqui da Taikon Slim montado. E eu já estou aqui, olha lá, com a preset do usuário, a Taikon Slim aqui também. Então eu já tenho todas as minhas máquinas que eu vou querer estar trabalhando. Taikon Slim montada e todos os presets de sistema. E repare que o My Marlin fica aqui embaixo, como aquele padrãozinho normal para você poder iniciar uma nova máquina. No caso aí de você não ter um preset automático. Muito bom. No meu caso aqui, eu vou começar com quem? Com a FlashForge. Então, coloquei na FlashForge aqui, ele já tem o formatinho dela da mesa. E aqui, pessoal, a gente já fez a instalação dos equipamentos, seja ele pré-definido ou não. Essa etapa a gente já concluiu com sucesso. Então, bora para a próxima aula. Galera, se vocês estão aí com dúvida nesse mundo da impressão 3D, eu vou deixar um link aqui embaixo. Não deixe de vir conversar comigo.